Olá, que desafio imenso é este que estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19. Há um excesso de informação pela internet, é muita fake news também, notícias falsas que confundem a população e geram mais medos. Por isso, hoje vamos conversar remotamente com um dos maiores especialistas brasileiros da área da saúde para esclarecer sobre mitos e verdades em relação a essa pandemia. O médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Gonçalo Vecina Neto. Ele é um dos idealizadores do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. É um prazer, Gonçalo, recebê-lo aqui no programa, viu? Muito obrigado, Lina. É um prazer meu também estar com você e com seus espectadores. Então, Gonçalo, eu queria fazer um beabá da Covid-19, porque é muita notícia falsa, mais confundindo que ajudando. Afinal de contas, você pode começar explicando para a gente o que é Covid-19 e se a gente deve ou não entrar em pânico? Veja, pânico nunca, né? O pânico é paralisante. E nós temos que estar atentos e prontos para agir. Por isso, não entrar em pânico, mas estar atento. Primeiro, é importante dizer que esse vírus, de uma forma não excepcional, ou seja, aconteceu como... Não é dizer normal, não é normal ter acontecido, mas aconteceu desta vez e acontecerá outras vezes, como aconteceu no passado também, de surgir um vírus que vivia tranquilo, matando morcegos, porque ele infecta o morcego e uma parte dos morcegos morrem pela infecção. E esse vírus foi pressionado pelo homem. Por quê? Porque o homem está cada vez mais urbanizando áreas rurais. O homem está entrando em áreas onde só existia natureza. Porque o homem precisa de mais espaço para viver, porque está crescendo, né? Na China, no mundo inteiro. Nós aqui destruindo a Amazônia, o Pantanal, nós estamos invadindo a área onde tem gente morando. A natureza é pródiga nisso. Não existe espaço sem vida, algum tipo de vida. Embora a gente não reconheça, por exemplo, a gente não acha que vírus seja vida. Por quê? Porque não consegue viver sozinho. Ele só vive se ele infectar uma célula que tenha um instrumental que permita que ele, através desse instrumental celular, produza coisas que ele precisa para continuar existindo, embora nós não o consideremos como uma forma de vida. Pois bem, o vírus está lá, morando no morcego, direitinho e tal. E, de repente, o morcego começa a ser mandado cada vez mais para longe, porque nós estamos urbanizando. E aí o vírus resolveu tomar uma decisão, né? Ele conseguiu sair do morcego e ir para um outro mamífero, né? O pangolim. O pangolim é um mamífero que os chineses gostam de comer. E o pangolim está também sob pressão e está em extinção, porque os chineses gostam muito daquela carne. E aí, num dos açougues lá de Wuhan, o vírus passou do pangolim para o homem. E deu essa crise mundial aí, né? Como nós temos hoje muita comunicação por via aérea, tudo muito rápido. O que na peste espanhola, a gripe espanhola demorou 1 ano para acontecer, aqui aconteceu em semanas. Né? E o vírus se espalhou. É um vírus que produz uma doença que tem uma letalidade relativamente baixa. É mais alta do que a letalidade da gripe, é mais alta do que a letalidade de uma série de doenças com as quais nós convivemos naturalmente. Mas ele tem uma letalidade que, quando ele afeta muita gente, essa letalidade acaba significando um grande número de mortes, né? Então, hoje nós estamos, por exemplo, no Brasil, com mais de 160 mil mortes. É muita morte. Embora, em relação ao número de casos,
seja uma letalidade relativamente de médio para baixo, né? Então, mas como ele se dissemina muito rapidamente, ele, mesmo matando poucas pessoas, mata muito, né? E, na verdade, Gonçalo, seria então interessante a gente esclarecer como é que é essa transmissão deste vírus, desse coronavírus. Essa é uma coisa que mudou bastante ao longo da epidemia, né? Uhum. Vocês vão se lembrar que quando essa epidemia começou, a gente recomendava que não se usasse máscara. Por que a gente recomendava não usar máscara? Porque a máscara não segura a partícula viral. O vírus passa pela máscara. E a gente fica com a sensação de que estamos seguros quando estamos com a máscara. Mais à frente, nós descobrimos que o vírus, a partícula viral, passa pela máscara. Mas o vírus geralmente vem embrulhadinho com água. Porque quando nós falamos, nós emitimos pequenas partículas de água que nós chamamos de perdigotos. Uhum. E também quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente emite um aerosol, um monte de partículas de água dentro das quais estão os vírus. Então, quando você põe a máscara, você não se protege, mas você protege o próximo. Então, essa foi uma mudança muito importante para a gente diminuir a quantidade de aerosóis, né? Tem um caso famoso em Boston, em um coral de 60 pessoas, em que uma pessoa que estava infectada contaminou 45 membros do coral. Por quê? Porque cantar fala alto, e quanto mais alto a gente fala, mais perdigotos a gente emite. Também é famoso os casos de Covid na indústria frigorífica. A indústria frigorífica é fria, tem aquela umidade no ar, uhum, e muito barulho. As pessoas, para conseguir conversar, precisam gritar. Então, existem aerosóis que se comunicam numa temperatura baixa e muito úmida, ou seja, um lugar excelente para disseminar o vírus. E por isso há muita contaminação, porque tem que falar muito alto. Então, a contaminação se dá através do ar e também, como a gotícula sai da boca da gente, do nariz, ela cai e fica em superfícies. Quanto tempo em geral? Depende do tipo de superfície. Quanto mais a superfície for uma superfície que absorva água, mais rapidamente o vírus desaparece, desseca. Quanto mais lisa, plástico, aço ela for, mais tempo o vírus fica. Pode ficar por mais de dias nessas superfícies. Por isso é importante limpar superfícies com álcool ou água e sabão. Hipoclorito também é fantástico, mas é mais complicado de usar. Então, água e sabão é fantástico para esse vírus e álcool 70% também. Por isso também é importante proteger as mãos, lavar. E por causa do aerosol, precisa tomar algum cuidado também quando você não usa óculos e está no ambiente que alguém espirra, porque as partículas ficam no ar e podem penetrar pelo seu olho, além de penetrar pela respiração nasal ou oral. Então, é assim que se evita pegar essa doença. Distanciamento social, uso de máscara. A máscara protege você também, um pouco ela protege, porque as gotículas, quando vão entrar, elas podem ficar retidas na teia da máscara, né? Então, um conjunto, distanciamento né, social é um conjunto de medidas, né? Agora, vamos dizer assim, tem uma dúvida muito comum dos telespectadores, Gonçalo, que é, bom, eu positivei, fiz o teste, estou com Covid-19. Em geral, pelo que a gente vê, e quero saber de você, a recomendação é 15 dias isolado e depois você pode voltar ao seu convívio até dentro de casa com a sua família. Como é que se conta esses tais dos 15 dias? Porque a pessoa não sabe necessariamente quando é que ela pegou. Geralmente, o período de incubação da doença é de 5 dias.
você pega o vírus e você só vai perceber quando acontecem os primeiros sintomas. Quando acontecem os primeiros sintomas, é que você já tem uma carga viral suficiente para produzir sintomas. Normalmente, isso acontece em torno do 4º dia após o contágio. Então, do 1º ao 4º dia, você vai desenvolver uma carga viral que será identificável. Antes de 4 dias, os exames não conseguem identificar, a maioria deles não consegue identificar. Então, aí você vai ter um ciclo de mais 10, 12 dias, que vai dar 14 a 16 dias no total, quando, aparentemente, na maior parte das pessoas, a carga viral zera, porque o seu organismo produz anticorpos que destroem os vírus. Isso é a história natural, a maior parte dos casos. Tem gente que depois dos 16 dias continua com o vírus. A grande maioria, o vírus está inativado, são pedaços de vírus. Mas existe uma pequena quantidade de gente, 5%, 6%, que continua expelindo vírus com capacidade de produzir doença. Tá. Aí, por isso, a gente recomenda fazer um segundo exame depois dos 14 dias, para ver se não se trata desse tipo de pessoas. Essa é exceção. É exceção. Tá. Então, você quando pegou o vírus, você vai contar e fez o exame e deu positivo, conta mais 12 dias para frente e você provavelmente já acabou com a sua doença e não deve ser mais uma pessoa que é capaz de infectar outras. Porém, o correto seria fazer um segundo exame de RT-PCR. O exame que a gente faz é o RT-PCR. Não é o exame da farmácia, não é exame de sangue. É o exame da secreção na orofaringe colhida com um cotonete. O cotonete passa lá na boca, passa no nariz, é um exame chato de fazer, normalmente a gente tosse, fica com um pouquinho de ânsia de vômito. Gonçalo. Mas é o jeito. Tá. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e no retorno vamos explicar melhor esses exames, em que momento fazê-los, tá bom? Só um minutinho. Ok. E você não sai daí não, a gente volta já já.